Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. E aí, em cima dessa não permanência do Wellington, Nick, tem um nome que é a bola da vez no São Paulo. Isso não é novidade para ninguém. É um cara que o São Paulo já está conversando. O Júlio Casares falou disso abertamente. A gente vai conferir depois as aspas do Júlio Casares. Alexandro, bola da vez total no São Paulo Futebol Clube. É um nome que o São Paulo quer contratar aí para essa posição da lateral esquerda, mas não está fácil. E aí, Nick, antes da gente trazer também um pouco mais de informação, quero ouvir um pouco você, porque a gente tem aqui também os números dele na última temporada, né? Temporada no italiano do ano passado, 23-24, 16 jogos, 8 como titular, 46 minutos por partida, um gol, que foi o gol que ele fez no seu jogo de despedida, inclusive, 0 assistências, cruzamentos, é uma boa porcentagem, né? Os 60%, 0,9 interceptações por jogo, 0,8 desarmes por jogo, 2,1 bolas recuperadas por jogo, 0,1 dribles sofridos, 1,4 cortes, 0 erros capitais e um cartão amarelo. Esses são os números, então, de Alexandro no campeonato italiano. Para você, é um cara que, assim, os números não empolgam, evidentemente, né, pela baixa carga de jogos, mas é um cara que valeria, por exemplo, esses 800 mil do Harrington, né, que ele está pedindo. Se o Alexandro pede isso para vir para o São Paulo, para você, justifica ou valeria mais fazer investimento no Wellington? É difícil falar valor do jogador pelo salário, né, cara? Eu acho que a gente tem que analisar o Alexandro, assim como qualquer contratação, sob vários aspectos, né? Pegando 3 deles principais: aspecto esportivo, aspecto financeiro e aspecto físico. O Alexandro, para mim, do ponto de vista esportivo, não tem discussão. É um jogador que, na minha opinião, agregaria demais para o time, tanto dentro de campo quanto fora, em aspectos de liderança. Ninguém fica 9 anos na Juventus, com a grande maioria desse tempo como titular, à toa. A gente sabe que o futebol italiano é um futebol intenso, é um futebol muito tático, envolve muita disciplina, muito conhecimento tático, e é um futebol intenso. Com vários times ali que, embora não estejam no seu auge, tem vários times, tem muita competitividade entre Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, o Napoli agora que está despontando recentemente como um bom time também, etc. Então não é à toa que ele ficou 9 anos lá na Juventus. Com certeza o cara tem inúmeras qualidades dentro de campo e também em grupo, como liderança, como referência, etc. A gente pode discutir se ele se encaixaria ou não dentro de um estilo do Zubeldia nos dias de hoje, com uma idade um pouco mais avançada, mas acho que ele é um cara que, não dá para desprezar. O Alexandro, na Copa do Mundo, 1 ano e meio atrás, era titular da seleção brasileira até se machucar, etc. Agora, saindo do campo esportivo e passando para o campo financeiro / físico, aí acho que tem alguns questionamentos a mais, na minha opinião. Financeiramente, o São Paulo já, pelo menos em tese, tem que ter aprendido com as últimas contratações a peso de ouro aí que não deram certo. Então, por exemplo, o Rames, por exemplo, o Alves, por exemplo, um ou outro cara medalhão que chega já pedindo salário europeu aqui, é um risco muito grande para um clube que se diz em reconstrução. Então, não casa muito o discurso do Casares, por exemplo, de dizer que está apresentando um plano de reconstrução financeira para o São Paulo e no dia seguinte ele traz o Alexandro a um peso enorme. Então, financeiramente, ele precisaria se enquadrar na política de pagamentos do São Paulo, isso independentemente de deixar o Rames sair ou não. Não é porque agora não gasto mais com o Rames, que eu vou lá e vou jogar todo o dinheiro que eu teria que gastar com o Rames em outro jogador. Não é assim que funciona. Fisicamente falando, também é um ponto de atenção por 2 motivos. Primeiro, porque a gente vê que o Alexandro, nos últimos 2 anos, ele teve uma recorrência de lesões. É verdade que, como eu trouxe um outro dia aqui, uma dessas lesões foi grave, que ele ficou 60 dias parado por conta de uma lesão no bíceps femoral da coxa. Todas as outras lesões foram, em média, de 10 dias de afastamento. Então, não é também nada que o cara ficou 6 meses parado, nem nada disso. Mas isso tem que ser levado em conta, principalmente em um clube que, nos últimos 3 anos, também vem tendo um problema de recorrência de lesões. O Departamento Médico de São Paulo, e aqui o Departamento Médico a gente não fala só o DM em si, a gente fala estruturalmente, né? A gente vê que o São Paulo vem ano a ano convivendo com esse problema da lesão. Muitos jogadores lesionados,
reincidência de lesões, a parte da preparação física e fisiologia que ainda não conseguiu se encaixar. Então, esse é um fator que tem que ser analisado pelo São Paulo, porque senão, se olhar só para o ponto de vista esportivo, você corre o risco de trazer um cara que potencialmente ajudaria muito, mas que você vai gastar uma bala e de repente ele não consiga ajudar em tantos jogos por conta da parte física. Então, para eu fazer uma análise e falar, Gabi, eu acho que deveria contratar o Alexandro, eu precisaria entender quanto que o São Paulo quer pagar para ele, qual é o orçamento, cabe no orçamento ou não, qual é o estágio atual de lesão dele, e uma análise mais clínica, mais médica. Aí poderia dar essa resposta com um pouco mais de segurança. E esportivamente falando, é o que eu falei, cara, para mim não tem discussão, acho que ele agregaria demais. Eu acho que esportivamente é um cara que, assim, gera questionamento, mas a parte que pega é a parte financeira. E aí, para dar informação para vocês também, que até o Júlio Casares falou isso de forma aberta para a imprensa, a gente vai trazer depois as aspas dele, mas só para a gente passar. Ele prioriza a volta à Europa, ou seja, se um time da Premier League, se um time, né, de alto pelotão da Europa fizer uma oferta financeiramente vantajosa para ele, ele vai. Então, assim, é uma situação posta na mesa. Ele tem sondagens hoje, por exemplo, da Arábia, de mercados mais alternativos, de um baixo pelotão europeu, né, clubes que estão em uma outra prateleira, e aí para ele não faz tanto sentido, e aí ele já considera uma volta ao futebol brasileiro. Fato é, voltando ao futebol brasileiro, prioridade total dele, da família, é o São Paulo. São Paulo deixa portas abertas, ele é a bola da vez, isso não é novidade para ninguém. Mas o São Paulo está esperando essa situação, porque a janela, por exemplo, abre apenas no dia 10 de julho, né? Então ele pode alongar essa história até lá, porque não vai ter uma janela aberta. Mas assim, São Paulo também não é um time que está correndo tão por fora em termos de grana. Na São Paulo tem também uma bala para trazer o Alexandro, quer fazer um investimento considerável, né? Como se fosse pagar 100 mil por mês para o cara vir por paixão, né? Então, assim, mas é um jogador que fica muito claro isso. Isso é bom que a gente explique para o nosso torcedor, que é um cara que, se vier um clube da Europa, uma grande potência, falando, ó, a gente paga tanto para você, 2 anos de contrato e tal, ele vai. Isso é uma situação, Nick, né, que embora seja duro para algumas pessoas admitir, que é muito parecida com o Lucas Moura na volta dele. Ele também, assim, sempre deixou claro essa situação. Não é que o São Paulo foi a última opção dele, mas ele estava priorizando esperar outras ofertas. Quando viu que não pintou o que ele imaginava, ele veio para o São Paulo. Passou por isso também o Lucas Moura. Tá? Não é uma situação única, não é que ele está fazendo pouco caso do São Paulo. Isso faz parte, isso é mercado, o São Paulo compete também, tem que ser um time competitivo. Mas é bom a gente deixar claro isso, Nick, que não é só uma situação, por exemplo, que, o Alexandro é um cara que está fazendo pouco caso do São Paulo, não quer jogar no São Paulo, é um cara que deixa a gente em último plano, porque pela mesma lógica é uma situação parecida com o Lucas, Nick. E pelo que a gente ouviu do Alexandro, ele fala em Europa, né, cara? Então é diferente do quando o cara fala, vou esperar uma proposta aí de alguém da Arábia, do Catar, dos Estados Unidos. Não me parece ser o caso dele. E aí não dá para julgar também, né, cara? O cara vive na Europa lá faz mais de 10 anos que ele tá lá na Europa. A gente sabe que a qualidade de vida é muito diferente, muitas questões familiares, de segurança. Ele tem que vir para cá com convicção. Não dá para vir para cá porque, não me sobrou nada, vou para São Paulo. Porque isso foi mais ou menos o que o Rames fez, né? E a gente viu o que deu. Tem que ser um cara que vai vir para cá, vai vestir a camisa e vai representar o negócio, assim como o Lucas fez. Então, que se dê o espaço que ele precisa aí para pensar, para que seja uma decisão consciente e né, que ele venha 100%, de corpo e alma. Também não adianta, vou ali então, ver como é que vai ser. Cara, é ano de Libertadores, o São Paulo tem umas oitavas de final para jogar aí na volta, no começo de agosto. Com ou sem Alexandro, a gente vai ter que suar sangue para poder passar, porque acho que, inclusive, esse confronto com o Nacional, que muita gente está menosprezando, é pedreiraça, é muito difícil jogar com os caras lá. Time uruguaio, tem catimba. Puta, os caras pegam mesmo assim. O São Paulo tem que ter essa consciência. Não dá para começar a pensar já nas quartas de final com Palmeiras e Botafogo antes desse confronto, que é difícil. Eu ouvi uma informação que eu até esqueci de checar, mas de que o Nacional estaria precisando de só 3 pontos para poder ganhar uma vaga no Mundial do ano que vem. Então, até uma coisa boa para a gente ir atrás, porque se for isso mesmo, cara, uma vitória contra o São Paulo nas oitavas, mesmo que não consiga classificação,
já daria os pontos necessários para o Nacional se classificar para o Mundial. Se for isso, imagina o tamanho do jogo para os caras. Além de uma vaga na Libertadores, etc., poder com 3 pontos se garantir no Super Mundial de 2025. Então é algo para a gente também olhar e que só torna esse confronto ainda mais pesado se for realmente isso. Então o Alexandro viria nesse pacote para que a gente possa se reforçar, que é algo que a gente sempre fala aqui, né? Hoje a gente tem o Wellington encaixou bem no perfil de jogo do Zubeldia, a discussão da renovação ou não entra nessa fase em específica, ele tá jogando, tá indo bem, mas e se o Wellington machuca? Aí vai jogar o Patrick com o Nacional lá no Uruguai, o Patrick melhorou, tá em evolução, etc, mas será que é o cara confiável para poder assumir o peso de um jogo como esse? Então, todas essas discussões vão fazer parte do mercado, da janela de transferência do São Paulo agora, para poder analisar. Não só nessa posição da lateral esquerda, mas como na posição de volante, por exemplo, também. A gente sem o Pablo, sem o Bobadilla na seleção, como que o São Paulo vai encarar o mercado, né? Fala-se em Thiago Mendes, em Mateuzinho, o próprio Lisieiro e o Mendes que estão voltando, quer dizer, como que o São Paulo vai se reforçar, e acho que isso pode ser determinante para os times que vão jogar Libertadores lá em agosto. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.